Dizem que uma mentira contada por diversas vezes se torna verdade. No mercado financeiro não é diferente. Eu separei, no vídeo de hoje, 3 mentiras que contam o tempo inteiro sobre investimentos que você precisa ficar ligado. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu queria pedir para que você que está assistindo, se você gosta desse conteúdo, se você entende que esse conteúdo é relevante para mais alguém, curte essa página, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda o Google, ajuda o YouTube a disponibilizar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que têm interesse, como você. Fica comigo. Bom, sou Walter Moreira Neto, fundador do Over Club Family Office, e a primeira mentira que te contam sobre investimento é: a sua casa própria é um investimento. Nossa, que coisa estranha falar isso. Pode parecer estranho para muita gente, até porque nós somos criados com uma cabeça que a gente tem o sonho da casa própria, que é o grande objetivo patrimonial de uma família, conquistar a casa própria. E aí as pessoas acabam até financiando, né, a casa para comprar um apartamento, para comprar uma casa, e nesse caso a casa nem é sua, é lá do banco, é da pessoa que te ofereceu esse empréstimo. Mas é muito engraçado, a gente ouve tios, avós, pais dizendo: olha, uma casa própria, o seu apartamento, a casa onde você mora é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Mas será que é realmente um ótimo investimento? Aliás, será que é um investimento a casa própria? Bom, a casa própria, sem sombra de dúvidas, tem suas vantagens. Mas o que eu estou dizendo aqui não é para você não comprar a casa própria, e sim que a casa própria não é um investimento. Ou, se você segue aqui os vídeos do canal, você já deve ter observado eu falando por diversas vezes que o papel principal do patrimônio é proporcionar qualidade de vida para a família. E essa qualidade de vida pode ser uma qualidade de vida direta ou uma qualidade de vida indireta. Qualidade de vida direta é aquela onde você, de fato, utiliza seu patrimônio para comprar ou para ter experiências com aquilo que vai te trazer diretamente qualidade de vida. A compra da casa, pode trazer isso. Você pode ficar muito feliz, gostar muito da compra da casa, enfim. E qualidade de vida indireta seria algum tipo de patrimônio que você comprou e te proporciona renda para você fazer aquilo que você bem entendeu da sua vida. No caso específico da qualidade de vida direta ou da compra da casa própria, poucas pessoas param para fazer a conta de quanto isso custa, de quanto custa ter a casa própria em detrimento de não ter ela, sei lá, viver de aluguel ou postergar a compra no planejamento patrimonial. Então, as pessoas que normalmente falam que a casa própria é um bom investimento, normalmente falam: pô, mas Walter, eu comprei ela por X e agora eu venderia ela por Y, por 2 vezes X. Então, venderia por um valor mais caro do que comprou. Ou vendeu, isso de fato aconteceu, eu comprei por 1 milhão, vendi por 2 milhões. Essas pessoas normalmente esquecem de colocar na conta os custos envolvidos. Então, são custos de manutenção, de decoração, IPTU, condomínio, reforma, enfim. São tantos custos que entram na conta e deveriam ser considerados para fazer essa análise. Muitas das pessoas que falam que tiveram um ganho com a casa própria, normalmente não tiveram. Normalmente tiveram custos e o apartamento, a casa que comprou, rendeu talvez ou foi corrigido pela inflação. Ou seja, se o seu rendimento não pagou nem a inflação, será que você de fato teve algum ganho com isso? A casa própria pode não ser interessante como um investimento, ela pode ser interessante como sonho, como prazer, são qualidade de vida direta, enfim. Mas um dos pontos é o seguinte: a casa própria ela não permite, ela não proporciona uma renda para você, né? Normalmente, né, as pessoas que não alugam a própria casa, que é o comum, não tem renda, né? E o ganho de capital é muito menor do que as pessoas imaginam, como a gente pode, como eu falei agora, por conta dos custos. Mas isso não é o mais preocupante. O mais preocupante é a compra da casa própria no momento errado da vida. As pessoas não têm a menor ideia do que elas estão abrindo mão em termos de planejamento patrimonial pro futuro ao
disponibilizar uma grande quantidade de capital num momento muito cedo da vida. Isso pode comprometer completamente um planejamento. E por conta dessas falácias, onde casa própria é o melhor investimento, quem casa quer casa, então tem diversas frases que as pessoas ouvem e falam, caramba, eu realmente preciso ter uma casa própria agora. Você até pode ter, mas será que o momento de você ter a casa própria é agora realmente? Ou será que não é melhor você esperar um pouquinho? Quanto do seu planejamento patrimonial você pode estar comprometendo por fazer isso agora, ao invés de fazer isso daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos? Coloca isso no papel. Se você não quiser colocar isso no papel, eu coloco isso no papel para você. Então vamos ter uma ideia, tá? Vamos imaginar o custo de oportunidade. Custo de oportunidade basicamente é o seguinte: o que você poderia estar fazendo com esse dinheiro, qual o tipo de rendimento que você poderia ter com esse tipo de investimento em outro lugar. Então pega lá um imóvel, uma casa própria de 2 milhões e vamos imaginar que ao invés de você investir esses 2 milhões, e vamos supor que esse imóvel tenha rendido a inflação, tá? Que ele conseguiu pelo menos pagar a inflação ao longo do tempo. Se pegar esses 2 milhões, ao invés de colocar na casa própria, você for lá e colocar esses 2 milhões em um título público que hoje paga a inflação mais 5,38, se entrar lá no site do Tesouro Direto, é isso que ele paga, em 34 anos você transformaria esses 2 milhões em 11,7 milhões. O que isso significa no seu bolso? Significa uma renda mensal de 39 mil reais. Agora você consegue tomar uma decisão muito mais fácil. Então é o seguinte, quero ter a casa própria, quero comprar ela agora. Saiba que se você planeja ter uma renda no futuro, isso pode ser uma renda de 40 mil, 39 mil reais, se esse for o caso, tá bom? Ou um pouco mais de 32, 33 mil reais, se a gente falar líquido de imposto de renda. Ou seja, é uma bela de uma diferença. Cabe você saber o momento de fazer isso e saber o que você está abrindo mão. O problema é as pessoas comprarem a casa própria muito cedo durante a vida e comprometer completamente o planejamento patrimonial simplesmente porque não fez uma conta como essa. E se tivesse alguma regra, por exemplo, não é uma regra, mas o que eu observo aqui no Overclub é que as famílias mais ricas que nós atendemos tem no máximo 15% do patrimônio em casa própria. Ou seja, se você tiver um patrimônio de 10 milhões, você seria adequado você ter uma casa própria de 15% ou até 1,5 milhão, por exemplo. Isso não é uma regra, tá? Isso é observação, é o que a gente observa aqui no nosso escritório. Mas assim, a regra principal é o seu planejamento patrimonial. É você montar o seu planejamento e entender aquilo que você está abrindo mão em termos de ter essa casa própria. E se valer mais a pena, se você realmente entender que você está abrindo mão e você está ok com isso, legal, vai em frente. O importante é você saber. Então, a grande ideia é você montar um planejamento e saber, olha, eu prefiro uma renda de 50 mil reais por mês, sem a casa própria, sem esse apartamento, essa casa dos meus sonhos, ou eu prefiro uma renda de 39 mil e uma casa de 2,5 milhões. É isso, são números. Você tem que colocar no papel e saber o que é mais importante para você, saber o que você está abrindo mão. Senta na sua família e decide isso aí. É muito importante saber o que você está abrindo mão, para você conseguir tomar uma decisão financeira ou não. E principalmente, eu vou até fazer um vídeo sobre alugar ou comprar uma casa. Financiamento é uma coisa que a gente tem que observar com muito, muito cuidado, porque é muito comum que pessoas que financiam apartamento não tenham a menor noção de quanto vai pagar por esse apartamento. Então, normalmente, as pessoas pagam 2 a 3 vezes mais o valor daquela casa ou daquele apartamento, simplesmente por financiar e não comprar à vista. A segunda mentira que se conta bastante no mercado financeiro, que se conta sobre investimentos, é que tal investimento é garantido ou não tem risco. Gente, vou falar uma coisa para você, não existe investimento sem risco. Não existe investimento que ele é garantido e sem risco. O que acontece, investimentos têm mais ou menos risco, tá bom? Quando alguém te falar a palavra garantia ou garantido no mercado financeiro, fuja, porque isso não existe, tá bom? Como em todo mercado, no mercado financeiro você também tem os maus profissionais.
Então é muito comum ouvir expressões como esse investimento é garantido, o investimento do banco é garantido. E as pessoas, hoje menos, tá? Isso vem mudando com uma velocidade absurda, mas era muito comum, principalmente, acho que não muito longe, uns 3, 4 anos atrás, a eu conversar com possíveis novos clientes, as pessoas falavam, Walter, legal, entendi, gostei, achei interessante até como que você consegue melhorar os resultados para que eu consiga atingir meu planejamento financeiro, mas eu prefiro ganhar menos no banco do que ser cliente de uma corretora com mais risco. Gente, o banco não vai garantir nada para você. O investimento, o risco de um investimento está no investimento, é naquilo que você faz. Se você investir, por exemplo, numa ação da Petrobras através do Itaú, através do Bradesco, através da XP, através do BTG, através da corretora Pirim Pim Pim, o risco vai ser aquela ação que você comprar. É que nem você comprar um imóvel. Se você comprar um imóvel através da imobiliária A ou através da imobiliária B, o imóvel está no seu nome, o imóvel é seu. Então o risco não é através da onde você faz aquele investimento, mas sim qual investimento que você faz. Obviamente tem alguns investimentos que possuem emissores que aí sim é o risco de quem faz aquele investimento. Exemplos são os CDBs, ativos de renda fixa, onde renda fixa nada mais é do que você está emprestando dinheiro para alguém e alguém falou, legal, obrigado por esse dinheiro, eu vou te pagar, é a mesma coisa, acrescido de juros em uma data futura. E o seu risco é se essa pessoa não pagar. Alguns investimentos de renda fixa contêm um seguro, que é o fundo garantidor de crédito até o limite de 250 mil. Então, assim, o risco, na grande maioria dos casos, não está em quem distribui esse tipo de investimento, mas está, de fato, aonde você investe. E tem até um fato curioso, engraçado, que aconteceu comigo, isso faz bastante tempo, eu diria que faz uns 8 anos, mais ou menos. E eu vou contar para vocês porque foi muito interessante. Hoje em dia, muito menos, mas naquela época era completamente inviável fazer qualquer tipo de investimento através de uma corretora. Quase que 100% dos investimentos feitos no Brasil eram feitos através dos grandes bancos, principalmente previdência privada, e foi esse um caso muito interessante. Um dos maiores bancos do país tinha um cliente bem grande, e eu já estava atendendo esse cliente bem grande, e tinha uma previdência privada gigante lá no banco, e a gente recomendou fazer essa mudança, porque o plano de previdência era, para ser bonzinho, ridículo. Altíssimas taxas, terrível. O plano é completamente fora do planejamento daquela família. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que esse grande banco pediu para marcar uma reunião, porque esta cliente solicitou uma portabilidade, que é basicamente tirar a previdência de um lugar e colocar no outro. E disse que a cliente estava fazendo uma grande bobagem, né? Porque, afinal de contas, ela iria sair de um grande banco onde o investimento era garantido e sair por uma corretora onde era muito perigoso e muito arriscado. Obviamente, a cliente não tem conhecimento sobre o mercado financeiro, nós que fazíamos toda a parte de gestão patrimonial para eles, e a gente teve essa conversa. Quando eu cheguei na sala, foi muito engraçado que esse banco eu não sabia que eu ia participar como consultor, né? E a hora que eu sentei, tinham 3 pessoas, tinha o gerente geral da agência, tinha uma outra pessoa que eu não lembro quem era, e o superintendente de previdência daquele grande banco. E os primeiros argumentos, o primeiro argumento foi, olha, você está tirando o investimento deste banco, indo para uma corretora, e o investimento no banco é garantido. A hora que terminou de falar, eu simplesmente perguntei, mas por que esse investimento é garantido? Daí ele falou, Walter, veja bem. Aliás, quando alguém fala veja bem, já deve estar tudo errado. Veja bem, o investimento é garantido pelo Bradesco. Daí eu falei, olha, engraçado, porque este investimento, ele tem aqui, 40% de título público. E o investimento, a segurança, está nos ativos que ele investe. Este outro investimento que eu recomendei que o cliente vá, ele tem 90% de título público.
como é que você me explica que esse investimento é garantido e este não é? Bom, resumo da ópera, foi muito engraçado, a pessoa ficou de ver, entender, ou seja, nem o superintendente da agência ele sabia, eu vou tentar nem pensar que era má fé, alguma coisa assim, mas só para vocês entenderem que até grandes bancos utilizam dessas mentiras que investimentos são garantidos para manter ou para conseguir novos clientes, quando na verdade não é. Então é muito comum as pessoas caírem nessa de esse investimento é garantido, porque isso é falado o tempo inteiro, até no mais alto escalão dos maiores bancos do Brasil, isso é falado em reuniões. Ou seja, gente, não existe investimento garantido. Tente entender qual que é o nível de risco, o nível de segurança daquele investimento. Entenda se ele é ou se não é para você. Agora, garantido não é. E banco não vai garantir suas operações. O quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, chamado Lehman Brothers, quebrou. Não é? Se você tiver um investimento num grande banco e aquele investimento se der mal, você vai perder seu dinheiro. E a terceira mentira que eu preparei para vocês é que investir é muito difícil, é muito complicado. Olha, o mercado financeiro é sim um ambiente complexo. Aliás, as instituições querem que seja o mais complexo possível para que você acabe de alguma maneira dependendo delas. Mas a grande verdade é que o mercado financeiro, diferentemente de outras áreas, é possível você sim ter um resultado interessante sem saber tudo que você precisa. Por exemplo, eu não vou fazer uma cirurgia melhor que um neurocirurgião, mas um investidor com algum conhecimento, disciplina, paciência e consistência na sua estratégia pode sim ter um resultado melhor do que gestores de recursos. Isso é possível no mercado financeiro e raramente isso é possível em outras áreas, como eu acabei de falar o caso do neurocirurgião. Bom, o primeiro passo para você conseguir ser um investidor bom, de sucesso, é você ter um planejamento financeiro. É importantíssimo você saber para onde você está indo, o que você planeja com a sua vida, qual o tipo de patrimônio você precisa acumular, como que você vai fazer para acumular esse patrimônio, quanto você precisa guardar, qual que é a rentabilidade mínima que você precisa para acumular esse patrimônio. Não tente planejar, fazer um projeto de uma casa imaginando que você vai construir aquela casa em um mês, porque não vai. Agora, você precisa de um tempo. Então, você consegue esperar, entender quanto de fato você precisa de retorno para conseguir alcançar esse seu projeto de renda passiva, por exemplo. É muito importante isso. Senão, você acaba ficando muito suscetível em cair nesses contos de fique rico do rápido. Aliás, teoricamente, teve uma conversa entre o Jeff Bezos e o Warren Buffett, onde o Jeff Bezos virou para o Warren Buffett e falou o seguinte: olha, Warren, porque se sua metodologia de investimento é tão simples, por que a gente não tem por aí tantos investidores de sucesso? Por quê, né? Daí o Warren Buffett falou assim, porque as pessoas não querem ficar rico devagar. E é justamente isso, entendeu? O projeto de uma boa casa para você construir, ela demora, ela leva tempo, você precisa planejar, fazer a fundação, entender como é que vai ser, enfim. Montar um planejamento patrimonial é exatamente igual. Não adianta você querer ficar rico da noite por dia, que você vai acabar focando sua energia em coisas que não estão no seu controle. Que é tentar achar a nova Magalu, achar a nova Apple, Amazon, Tesla, é difícil isso. Foca naquilo que está no seu controle, foca em construir o tijolo de cada vez, alocar com consistência em bons investimentos que no futuro você vai chegar lá. Obviamente, monitore e cheque para saber se você ainda está fazendo isso certo. Agora, investir não é tão complicado assim. Você precisa ter disciplina, paciência e entender, obviamente, o mínimo necessário para não cair nesses contos e para fazer bons investimentos. E se você é uma pessoa que não gosta de jeito nenhum de estudar, enfim, você pode contar com a assessoria de algum escritório. Inclusive, se você tiver mais de 5 milhões de reais, você consegue contar com a assessoria de um multifamily office, de um private bank, dependendo se você preferir continuar no banco. Ou seja, você tem alternativas. Mas hoje, se você é um cara que gosta de estudar, você tem site, você tem blog,
YouTube é uma ferramenta ótima. Eu, pessoalmente, prefiro consumir muito conteúdo em YouTube, em vídeos, né? Não YouTube, mas em vídeos, muito mais do que por leitura, apesar de ter um monte de livros bons por aí também. Ou seja, hoje é muito fácil você ter um conhecimento suficiente para gerar resultado para você, se você quiser. Ou você pode contar com a assessoria de algum escritório. Bom, se você gostou dessas 3 mentiras que contam no mercado financeiro, que contam sobre investimentos e acha que esse vídeo pode fazer sentido para alguém, marca essa pessoa aqui. Lembra de se inscrever no canal. E é isso, até a próxima.